Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e, de fato, por si só, vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito em nosso canal, fica aqui a minha palavra de gratidão por você fazer este podcast acontecer. Até porque esta programação especial acontece por você, para você e para mais ninguém. Como toda semana, eu recebo na minha mesa convidados especiais, hoje não é diferente, diretamente dos estúdios Fala Querido. Eu tenho a alegria de receber novamente um amigo, alguém a quem eu tenho estima, respeito e admiração, tanto pela vida quanto pelo depósito que Deus tem feito em sua vida para compartilhar com esta geração. Eu estou falando do pastor mais conhecido como Ministro Júlio César. Pastorzão, seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Amém, pastor Fábio. É uma alegria estar contigo, participando desse lindo projeto que Deus lhe confiou. Um abraço a toda a audiência, aqueles que estão acompanhando nesse exato momento, aqueles que vão acompanhar depois, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês serão edificados através daquilo que nós iremos compartilhar da parte de Deus ao coração de todos vocês. Muito bom estarmos juntos, amigo. É isso aí, é a segunda vez que o senhor está aqui e acompanhando aquilo que Deus tem feito na sua vida e também através da sua vida. A gente pensa, será que o pastor Júlio César um dia sonhou com aquilo que ele vive hoje ou simplesmente aconteceu? Amigo, tudo que eu desfruto hoje tem a ver com uma visão que Deus me deu. A visão, ela aponta para um lugar, né? A visão que vem de Deus, ela aponta para um lugar. E tudo que eu tenho vivido hoje tem a ver com essa visão. Então, quando eu olho para aquilo que eu estou desfrutando hoje no meu ministério, não só nas redes sociais, porque às vezes as pessoas acreditam que o nosso ministério tem a ver só com as redes sociais, mas muito além disso, né? No meu dia a dia, né? Junto com a minha família, junto com meus filhos, junto com a minha esposa, junto com os meus pais, junto à igreja que eu congrego, aos lugares que Deus tem me levado para ministrar, aos acessos que Deus tem me dado, aos relacionamentos que Deus tem me proporcionado, essa rede de relacionamento que tem crescido cada vez mais, eu vejo que é a mão de Deus me movendo dentro desse propósito maravilhoso que Ele estabeleceu sobre a minha vida. Eu sempre digo que um dia eu recebi uma visão, orei dentro dessa visão e acreditei nela. Então, quando a gente recebe uma visão e ora sobre essa visão e a gente crê exatamente naquilo, porque tudo é possível ao que crê, Deus se encarrega do resto. Então não basta só receber, tem que acreditar, né? Tem que crer, tudo é possível ao que crê, amigo. Eu sempre digo que você vai desfrutar daquilo que Deus tem te dado mediante a sua fé, né? A fé sem obras é morta. Então a fé, ela precisa ser uma fé genuína, uma fé palpável, né? Não basta ter uma visão. Então você precisa provar que tem fé construindo essa visão. Então nós vamos trabalhando e sendo intencional para que essa visão aconteça. É interessante, pastor Fábio, que quando Maria recebe uma visão, eu sempre digo que Deus não joga dados, Deus não faz nada de maneira aleatória. Não tem um Deus no céu que joga cartas, não tem um Deus no céu que tem um rompante ou acorda num dia e diz, não, eu preciso usar alguém, quem que eu vou usar, unidunité? Não, Deus não faz isso. Tudo que Deus faz tem a ver com um propósito estabelecido na eternidade, porque o próprio Paulo, escrevendo a carta, se eu não me engano, aos Efésios, mas está na Bíblia, ele diz que Deus nos elegeu nele, Efésios 1 e 4, lembrei, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Maria, por exemplo, ela recebe uma visão, mas Maria a Maria que recebe uma visão acerca de gerar Jesus, é a Maria que foi profetizada no Éden, quando o próprio Deus disse para Satanás, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Então a gente olha, a gente vê Maria depois recebendo uma visão poderosa, a ponto do anjo dizer, o trono de Davi vai ser dele, o chamado dele vai ser grande, o reinado dele não tem fim. A mensagem é grande, a visão é poderosa, mas ela vai se movimentar para que essa visão aconteça. Porque o anjo também diz assim, Isabel, a tua prima, está grávida de 6 meses. Ou seja, eu estou te dando uma visão, mas tem alguém que está com uma visão na sua frente. Uau.
Tem alguém que está gerando na sua frente, tem alguém que tem uma visão na sua frente. E de 6 meses, e para Deus nada é impossível. Mas o anjo não manda ela se encontrar com Maria, com Isabel. O anjo só fala que Isabel está grávida. Mas o anjo não fala, vá se encontrar. O anjo só dá o caminho. Mas quando o anjo se ausenta, o que Maria faz? Maria prepara as malas e vai intencionalmente se encontrar com Isabel. Por quê? Porque quem está gerando junto precisa caminhar junto. Sim. Quem tem a mesma visão precisa se conectar. Então, se nós olharmos numa perspectiva de visão, quem é maior, João Batista ou Jesus? Jesus. Então, o que Maria estava gerando é maior do que o que Isabel está gerando. Mas quem vai preparar o caminho? João. Perfeito. Então, a minha visão pode ser grandiosa. Por que eu preciso ser intencional na minha visão e ser intencional para construir essa visão, até mesmo nos relacionamentos? Porque eu posso me conectar com alguém que vai me ajudar a preparar o caminho para a visão que eu carrego. E também entender, né, que não foi só tu que recebeu uma visão de Deus. Existem pessoas no caminho também que receberam outras visões. Isabel recebeu uma visão muito antes de Maria. Ela recebeu um projeto, ela recebeu algo da parte de Deus antes de Maria. Então, assim, a visão ela não pode gerar em nós essa vaidade de dizer que, né, eu tenho um monopólio da visão, eu tenho total autonomia por ter a visão única para Curitiba, por exemplo, foi Deus que me deu. Não! Tem gente que está na sua frente, tem gente que está gerando antes de você. Então, a visão de Deus nos faz desprovido de qualquer vaidade. E falta, pastor, essa compreensão da nossa parte ou da parte de outro a respeito de que Deus não dá uma visão apenas para um indivíduo específico, mas que Ele dá visão conforme a sua multiforme ou a sua multigraça. Sem dúvida. Mas essa visão, quando ela unifica, daí revela o propósito extraordinário de Deus para a sua igreja num todo, não é? É porque Deus não fecha monopólio com ninguém. Deus não fechou monopólio com nenhuma denominação no Brasil. Isso tem a ver com coronelismo, isso tem a ver com a vaidade do ser humano de achar que ele tem que Deus fechou o monopólio com ele, ou que Deus confiou algo com ele que é exclusividade ou é exclusivo dele. Muito pelo contrário, né? Deus tem algo grandioso para fazer através de Paulo, mas ele precisa de um Ananias, ele precisa de um Barnabé, e Ananias já estava ali na frente. Ananias já estava na frente de Paulo. Ele precisa de um Barnabé depois, que vai despertar ele. Paulo estava esquecido, costurando tenda durante 15 anos, esquecido lá em Damasco. Quem que sai da da Etiópia e vai buscar Paulo, que está costurando tenda? Barnabé. Então, eu tenho algo grandioso da parte de Deus, mas eu preciso ser humilde o suficiente para entender que existem pessoas gerando algo grandioso também, talvez até mais grandioso do que eu. Mas mesmo essas pessoas grandiosas estarem gerando coisas grandiosas até mais do que eu, existem pessoas também que, na sua simplicidade, na sua humildade, pessoas que às vezes, anônimos para muitos, que vão me ajudar, que vão estar comigo, que vão ajudar a construir a visão que Deus tem me dado. Então, se de fato a visão de Deus, se a visão é de Deus, então se de fato a visão é de Deus, ela nos conecta e não nos separa. Eu falei Etiópia, é Antioquia. Antioquia, né? Isso, Etiópia. Então, se a visão é de fato de Deus, ela nos conecta, não nos separa, né? Sem dúvida. A visão, quando é de Deus, ela nos conecta. Eu sempre digo, tudo que parte de Deus é conectado por Deus, né? A gente vive nesse tempo do network, né? Tá em alta, todo mundo falando sobre isso. E eu sempre digo, seja amigo de Deus, que Deus apresenta os amigos dele para você. Perfeito. Então, quanto mais amigos de Deus, mais Deus nos apresenta os amigos dele. Existem conexões que nós temos que ser intencional, de estar junto como Maria esteve com Isabel, de estar junto, de estar próximo, de caminhar próximo. Mas existem conexões que Deus vai apresentar, que Deus vai preparar. É o fluir da graça. Tem a ver com aquilo que não está na minha agenda, mas está na agenda de Deus.
Deus, não está no meu encontro, mas está no encontro de Deus. E não existe coincidência, existe essa cristocidência. Sim. Que faz parte do nosso dia a dia, que Deus nos conecta, que Deus, né, você recebe uma ligação, você faz uma ligação, você está no aeroporto, você de repente está sentado tomando café, está na mesa. Então isso é muito importante, isso é gostoso demais. Então a visão e o chamado andam juntos, né? Eu não posso dizer que eu tenho um chamado sem antes ter tido uma visão. Sem dúvida. Porque tem pessoas que falam bem assim, eu tenho um chamado, mas você tem um chamado, aonde tu vai chegar? Qual é a sua visão? Perfeito. Quais são as bases do seu chamado? Quais são as características do seu chamado? Para que você foi chamado? Um chamado sem visão, ele não vai muito longe. Um chamado sem visão, ele vai se estagnar. Porque o chamado precisa de um visionário. O chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão, Deus impulsiona ele a uma visão. A uma visão de olhar para as estrelas do céu, de contemplar o que Deus vai, para onde Deus vai mover e o que Deus vai fazer nele e através dele. Essa visão, ela é poderosa. O que nos move é a visão. E o combustível da fé o combustível da visão é a fé. Então, quando o homem, todo visionário, ele é movido por uma visão. E essa visão é maior do que ele. Sim. Porque o dia que ele morrer, o que vai ficar é a visão, porque a visão não tem prazo de validade. Visão tem a ver com legado. Visão não tem um prazo de validade, ela não começa agora e termina daqui a pouco. Não. A visão que Deus deu, ela é legado. Por quê? Porque ela é contínua. Ela tem continuidade. E por isso que eu não sou inventor da roda. O que Deus está fazendo na minha vida não começou em mim. Paulo, quando pregava a igreja de Filipos, ele dizia, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus começou a boa obra em vós. Forte. Deus, ele está falando de algo no macro, de um Deus que começou a boa obra, e o Deus que começa, Deus é o alfa, aquele que começa, e ele é o ômega, aquele que conclui. Então, o que Deus está fazendo na minha vida não começou agora, está em curso. Eu tenho dificuldade de estar, às vezes, ouvindo um pregador e às vezes ouvindo alguém que está dizendo, Deus vai começar algo na sua vida. Não. Já começou. Não. Né? O que Deus está fazendo na minha vida tem a ver com algo que está no Kairos, que está movendo no plano eterno dele. Então eu digo que a visão é a continuidade, é o legado. Um homem visionário, movido por uma visão, ele entende que aquilo que Deus gerou na vida dele vai se perpetuar na vida dos filhos, vai ser derramado na vida dos netos, e vai ter continuidade. Eu estou falando numa visão biológica, mas também numa visão de uma paternidade espiritual, que vai sendo liberado na vida de várias pessoas. Vai fluindo, né? Vai fluindo. Nós somos a continuidade de homens de Deus que deixaram um legado de uma visão poderosa, né? Eu estou aqui porque alguém teve visão e me evangelizou. Sem dúvida. Nós somos resposta da oração de alguém. Nós somos resposta da oração de alguém. Por quê? Se a visão não tem prazo de validade, a oração também não. Então, existem pessoas que já partiram para a eternidade. Isso aqui é muito forte, pastor Fábio. Existem pessoas que partiram para a eternidade, que fizeram orações poderosas, que fizeram orações desafiadoras, que fizeram orações assim, provocativas, sabe? Provocadoras. Aquela oração desafiadora, que deixaram um legado tão grande que eles foram embora e as orações deles continuam sendo respondidas. Existem mães que oraram pelos seus filhos, que muitas delas não viram os filhos na igreja. Mas estão. Existem pais que oraram pelos seus filhos, pelo chamado dos seus filhos, não viram seus filhos sendo pastores, pastoreando igrejas e tocando uma geração. Mas as orações estão aqui. Tem um estudo, eu queria citar a fonte, mas eu não lembro mais o nome do cientista. E não é fake news, Deus conhece meu coração, porque em época de fake news, né? Mas de repente se dá um Google aí e o pessoal de repente encontra. Sim. Foi feita uma pesquisa, científica, que um cientista descobriu que uma voz liberada, uma palavra liberada, ela deixa de ser audível, mas ela continua girando em torno do globo terrestre durante 70 anos, aproximadamente, até que ela suma de vez. Uau. Uma palavra liberada. Falei, pronto, a ciência está explicando o poder da oração e o poder de uma palavra profética.
Porque se uma palavra liberada, ela deixa de ser audível, mas ela ainda fica em torno do globo terrestre. Falei, você tá de brincadeira. Então, o que eu vejo? Então isso é o poder da palavra, então, né? O poder da oração, o poder da palavra, o poder da visão. Porque todo homem visionário, ele tem uma visão maior do que ele. E ele tem uma fé maior do que ele. Então, eu creio nisso. A visão, ela não tem prazo de validade. A oração não tem prazo de validade. Uma palavra liberada, ela não volta vazia. Eu acredito assim também. Eu creio nisso. E a visão também, além de estar alinhada a um chamado, também está alinhada a um propósito. Porque, talvez o senhor corrobora comigo ou não, pode discordar, mas uma pessoa que não tem visão, então não tem o porquê ela ter propósito. Como é que eu vou ter um propósito sem visão? Exemplo, José recebeu sonhos de Deus. Eu posso dizer que Deus deu para José ali visões ou visão a respeito do que ele seria. Juntamente veio o seu propósito. Sim. Então, assim, todo aquele que tem uma visão, ele tem um propósito. Aquele que não tem a visão, ele não tem propósito. Perfeito. E é tão interessante essa questão da visão de José, porque ele é filho de um pai que também teve. Porque Jacó um dia colocou a pedra como travesseiro, e ele no deserto, ele teve uma visão poderosa de uma escada que desce do céu, anjos sobem e descem, e Deus aparece no topo da escada liberando uma palavra profética sobre a vida dele, liberando profecias, liberando promessas sobre a vida dele. Ele está dentro do deserto, ele está no deserto. Tempo depois ele vai ver o filho sonhando dentro de casa. Porque pais visionários sonham no deserto para ver seus filhos sonharem dentro de casa. Pais visionários têm visões no deserto para que os seus filhos tenham visões dentro de casa. Então isso é poderoso. E olha a visão que é legado. E por que os irmãos de José, os irmãos de José questionaram José, mas Jacó não? Porque Jacó entendeu o filho, porque ele também sonha. E quem sonha e quem tem visão nunca vai ver a visão e o sonho do outro como uma ameaça. Para Jacó não soou como uma ameaça. Pelo contrário, Jacó investiu naquilo. Ele deu uma túnica para José. Sim. Ele investiu em José. Então ele investiu no sonho. Um visionário que tem sonhos da parte de Deus, que recebe um projeto grandioso da parte de Deus, ele investe no sonho do outro. Ele investe na visão do outro. Aí nós estávamos falando há pouco sobre essa questão de Deus não fecha exclusividade com visão. Não, por quê? Porque a visão de José é continuidade daquilo que Deus liberou sobre Jacó. Perfeito. É continuidade, Jacó entendeu isso. Então, quando Jacó vê José recebendo aquilo da parte de Deus, aquela carga profética da parte de Deus, ele lembra, eu também recebi isso. Eu também recebi isso. Tanto que José depois, na prisão, vai ver o copeiro e o padeiro também sonhando. E aquilo também não soa como ele é uma ameaça. Porque ele entende que aquilo está conectado àquilo que Deus deu para ele. Depois ele vai ver Faraó também fluindo da mesma forma e ele vai se conectar. Então, está entendendo? São complementos. Uma pessoa com visão é conectada a outras pessoas com visão. Está entendendo? E aí Deus vai conectando para que a gente vá se movendo, para que a gente vá se movimentando. Isso é muito importante. E quando a gente olha para Jacó e José, a gente vê José como uma extensão do chamado de Jacó. José é nada mais do que uma extensão daquilo que Deus liberou sobre a vida de Jacó. Sim. E Jacó entende isso. E esse chamado de José está conectado na proporção daquilo que Deus liberou sobre a vida dele. É maior do que ele. É grandioso, é assustador, porque a visão assusta. Sim. A visão é grandiosa. Eu sempre digo, quando Deus te dá uma visão, a primeira coisa que você vai ver, ela é maior do que você. E isso te torna limitado, você vai se sentir limitado. Você vai olhar e vai dizer, não tenho capacidade nenhuma. Porque se você tem capacidade, não foi algo que Deus te deu. Isso é algo que você gerou. Agora, quando vem de Deus, você se confronta. Quem sou eu para falar com o faraó? Maria dá um passo atrás e o anjo diz, não temas. Não temas, Maria. Achaste graça. Entendeu? Então, quando a visão, quando aquilo... A visão de Deus nos move para esse chamado, ela é maior do que nós. Segundo, por mais desafiador que seja, ela é prazerosa. Porque se nós olharmos a mensagem para Maria, deveria ser como? Olhando para a vida de Maria. Como deveria ser? Maria,
eu tenho algo para te dar aqui da parte de Deus, só que isso vai te gerar um problema muito grande. Você vai gerar um menino aí, vão querer matar esse menino, você vai ter um problema para explicar pro seu amado José quem é esse menino, mas daí fica tranquilo que eu falo com José, eu alinho tudo, conecto tudo, fica tranquilo. Eu falo com José, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Mas vocês vão querer te matar. Você vai ser perseguida, você vai gerar esse menino num coxo com outros animais. Você vai conceber ele num coxo, numa manjedoura. E detalhe, esse menino você vai entrar em crise em um determinado momento. Porque ele vai ter tempo para todo mundo, menos para você. Isso vai te deixar em crise. Ao invés de te chamar de mãe, vai te chamar de mulher. E aí? Você aceitaria? Mas o anjo não vem com essa mensagem. Qual a mensagem que o anjo traz? Salve a agraciada. O Senhor é contigo. Perfeito. Bendita és tu entre as mulheres. Por quê? Porque chamado não é peso, chamado é dádiva. Uau. Chamado é presente. Nós precisamos ressignificar o chamado de Deus. Um homem visionário que tem um chamado de Deus, ele vê que tudo que Deus deu a ele foi um presente. Foi uma dádiva. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Isso é presente da parte de Deus. O que você vai gerar é Deus te presenteando. E não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Ele gerou na eternidade e aquilo que Ele vai fazer através de você. Então o chamado, eu tento entender, pastor Fábio, o que leva alguém ver o chamado como um sacrifício. Eu sei que é difícil. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, Salmo 126. Voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. As pessoas pegam esse texto e levam para o chamado como o chamado fosse algo, nossa, andando e chorando. Só que o texto está falando do cativeiro. Não está falando de um fardo, né? O texto não está falando de um chamado que é um fardo. O contexto, aquilo é uma canção pós-exílio. Eles andaram chorando, eles andaram, mas servir a Deus é prazeroso. Deus poderia, eu sempre digo, quem acompanha as minhas ministrações sabe, Deus poderia ter criado os animais tudo com nome. Mas Deus chama Adão e fala, Adão, vai catalogar os bichinhos para mim? Vai catalogar a criação para mim? Deus chama, parece que é um Deus que precisa do homem. Mas Deus não é, quando Deus te chama, não é Deus que precisa de você, é Deus que quer que você faça parte daquilo que Ele está fazendo. Quando Deus nos chama, é Deus nos trazendo para dentro daquilo que Ele está fazendo, porque o chamado não tem a ver com fazer, tem a ver com cooperar. Uau! É Deus compartilhando com o homem, porque né? fazer, exatamente, pastor Fábio, fazer me dá um entendimento de trabalho, é sacrificante. Só que eu sou filho de Deus, e filho não faz para ser aceito, filho é aceito. Por isso que ele coopera. Eu não preciso fazer para ser aceito. Deus já me aceitou. Então servir a Deus não é um peso, não é um fardo. É presente, é dádiva. Adão não andava dentro do jardim, estou cansado. Adão, quando Deus descia lá, Adão estava debaixo d'água, catalogando lá os animais debaixo d'água. Quantos meses ele passava lá, não tinha morte. O pecado entra depois. Aquaman, perto de Adão... Adão respirava, estava lá. A ciência não descobriu nem 30% do mar ainda. Adão já estava lá catalogando tudo aquilo. Os monstros marinhos, de repente ele ouvia os passos soar no jardim. Aqueles passos que pareciam que depois se tornam os passos do segundo Adão, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele ouve as pisaduras, ele ouve os passos, ele larga tudo que ele está fazendo e vai se relacionar. Porque mais importante do que fazer é se relacionar. E quando eu me relaciono cooperando com Deus, aquilo que se torna prazeroso. O problema é fazer sem se relacionar. Isso se torna peso, isso se torna fardo. Você pode ver, pergunte para alguém hoje que olha para está depressivo, olhando para o que está fazendo e não vê mais sentido, não vê propósito, porque não se relaciona mais. Porque o que dá sentido ao chamado não é o que eu faço, é com quem eu me relaciono. Fazer se relacionando com quem nos chamou para fazer o que a gente faz é melhor, né? Então o chamado é dádiva. Todo visionário da parte de Deus, meu amigo, e que recebeu uma visão da parte de Deus, ele tem que se sentir privilegiado. E tem como alguém que recebeu a visão abrir mão da visão? Uau! Que pergunta, hein, meu amigo? Que pergunta. Eu sempre digo que um escolhido não tem escolha.
Paulo disse que alguns amando o presente século, né? Demas. Demas, né? Amando o presente século, o abandonou. Mas, amigo, se alguém abriu mão do chamado, ele nunca foi chamado. Porque Deus não tem prazer em quem recua. O erro de... Olha que poderoso isso. Sabe qual foi o erro de Pedro? Ter voltado a pescar. É interessante. Olha que poderoso isso aqui. É interessante que lá em Cesareia de Filipos, Jesus faz a seguinte pergunta: quem diz os homens que eu sou? O que estão dizendo ao meu respeito? Uns Jeremias, uns Elias. A resposta. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: e vós, vocês que andam comigo? Ele tira do macro, traz para o micro. Vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, que não era ainda Pedro, era Simão, porque ele fala Simão. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque Simão era nome de pescador. Aí Jesus fala assim, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus diz, e agora tu és Pedro. Você não é mais Simão. A partir de agora você é Pedro. Jesus está afirmando a identidade dele. Porque Simão é nome de pescador de peixe. Pedro é nome de pescador de homens. Perfeito. Ele diz, tu és o Cristo. Jesus diz, tu és Pedro. Quando eu entendo quem ele é, ele me revela quem eu sou. Tu és o Cristo. E você é Pedro. Só que quando Pedro volta a pescar, Jesus vai buscá-lo. E Jesus não volta a buscá-lo chamando de Pedro. Simão. Jesus diz, Simão Pedro, tu me amas? Porque Jesus vai tratar ele no nível da covardia. Porque ele voltou a fazer o que ele não deveria voltar a fazer. E detalhe, ele influenciou outros discípulos a voltarem. Um homem sem visão, ele influencia pessoas também sem visão. Ele influenciou os outros discípulos a voltarem a pescar com ele. Sabe qual foi o erro de Simão? O dia que Jesus chamou ele, que ele viu o barco lá cheio de peixe, que Jesus olhou para ele e falou, larga tudo e me segue, ele deveria ter quebrado o barco. Mas não quebrado o barco fisicamente, quebrado o barco aqui dentro. Eita. Por quê? Porque quando Deus te chama, você não pode ter opção. Porque se você tiver opção, você volta. E coração dividido não prospera. Meu Deus, isso é tremendo. E corroborando com essa fala, volta a falar daquilo que a gente falou no primeiro podcast. A exemplo Jeremias, né? Recebeu de Deus uma visão. O Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. Maldito seja o dia que eu nasci. Lamentações 3. Maldito também seja aquele homem que anunciou que uma grávida tinha dado à luz. Eu não quero mais a palavra do Senhor na minha boca. Eu não quero mais a visão profética que o Senhor me deu. E quando eu dizia isto, a palavra, a promessa de Deus, a visão de Deus veio como fogo que penetrou a minha carne e queimou os meus ossos. Porque a visão parte de dentro para fora. A origem da visão, ela é interna. Deus, a visão não tem a ver com... Ela pode até se materializar externamente, mas antes ela foi gerada dentro. Isso aqui é maravilhoso. O que vem do céu não cai de lá. A única coisa que caiu do céu foi Satanás. Jesus foi gerado dentro de uma mulher, para provar para mim e para você que visão é gerada. Não cai do céu. Caiu do céu foi Satanás. Jesus não caiu do céu. O maior milagre, o maior nome que já pisou nessa terra veio de dentro de uma mulher. Ele poderia ter surgido. João Batista está lá batizando as cobras, né? Raça de víboras, batiza uma serpente. Jesus poderia ter surgido ali com seus 30 anos né, poderia ter aparecido ali. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Opa, tô vendo alguém aqui que não é cobra, tô vendo alguém aqui que é o cordeiro de Deus. Poderia ter surgido ali. Por que ser gerado dentro de uma mulher? Por que nascer numa manjedoura, né? Por que nascer numa manjedoura? Por que ser gerado dentro de uma mulher? Porque tudo no reino de Deus começa pequeno. Uau. Porque tudo no reino de Deus, por isso que eu digo sempre, se Deus te deu uma visão, se você tem fé nessa visão, e se você acredita na visão, não despreze os pequenos começos. E nenhum projeto nasce grande, né? Nasce. Ainda que seja grande, ele nasce pequeno, né? Tá entendendo? No ventre de uma mulher. Quando Maria diz assim, ó, eis aqui a serva do Senhor,
cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, segundo o teu propósito. Foi naquele momento, porque toda visão precisa de uma resposta. Eis aqui a serva do Senhor. Isaías, eis-me aqui. Envia. Enquanto você não dá uma resposta, você só vai ter uma visão. E Deus, às vezes, eu conheço pessoas visionárias no Brasil que ainda não deram resposta. Por medo, por limitações, por desculpas, por medo da renúncia. Tem medo da resposta. Mas Maria, a mensagem é poderosa, mas a resposta que ela dá para a mensagem é poderosa como a mensagem. Eis aqui a serva do Senhor. Isaías. E o céu faz uma pergunta para Isaías. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? É uma pergunta da Trindade. Não é uma pergunta única de um Deus único. É a pergunta da Trindade. A quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo ali. O que Isaías faz? Ele ouve a pergunta do céu. Então a pergunta do céu é mais importante que a minha pergunta. A minha, porque às vezes a gente está conversando com Deus com tantos questionamentos, e a gente não está se atentando à pergunta do céu. Você está disposto? Tem coragem de viver o que eu tenho para você? E quando ele se posiciona, eis aqui, envia-me a mim. Meu irmão, ele entra num nível de revelação que ele o nível de revelação que ele viveu, a partir dali, é tão poderoso quanto a visão do céu que ele contemplou. É tremendo. Essa ideia, essa proposta de ter visão, ela é profunda. Porque eu penso que a gente precisa receber a visão no início que nos aponta um destino, um propósito. Mas a gente precisa receber uma visão durante para nos motivar e nos entusiasmar. E a gente precisa também receber de visão quando nós estivermos já vivendo o propósito. Perfeito. Eu olho para a visão, eu olho para essa visão que vem antes, e a visão que vem antes, ela nunca é muito clara. Porque se Deus clarificar a visão para você antes, você não vai topar o desafio. Você vai se assustar. Então a visão que vem antes, ela é uma visão que aponta para um lugar, mas ainda é obscura. E aí a visão, ela vai sendo liberada através do movimento que nós vamos fazendo. Durante a caminhada. Porque por isso que o propósito não é revelado na sua totalidade antes do caminho. É enquanto nós caminhamos. A maneira que nós damos um passo com Deus, isso vai ficando claro. Atos, Paulo vai dizendo assim, Atos capítulo de número 20, se eu não me engano. Paulo diz assim: eis que ligado no Espírito vou para Jerusalém sem saber que lá vai me acontecer. Ele está dizendo, eis que ligado no Espírito vou para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer. Ele sabe que precisa ir para Jerusalém. Ele está caminhando debaixo de uma visão. Ele está caminhando debaixo de uma palavra. Por quê? Porque existiu uma palavra de Jesus sobre Jerusalém. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Existe uma palavra liberada. Então a gente não caminha por aquilo que Deus ainda vai falar. A gente caminha por aquilo que Deus já falou. E vai esclarecendo durante o caminho. Porque se a gente se apegar àquilo que Deus ainda vai falar, a gente vai esquecer aquilo que Ele já falou. Perfeito. E se aquilo que Deus vai falar não é importante, aquilo que Deus já falou não é importante, aquilo que Ele vai falar também não vai ser. Então primeiro Paulo se movimenta por aquilo que Deus já falou. Jerusalém, existe uma palavra sobre Jerusalém. Aí ele diz, eis que ligado no Espírito vou para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer. Ele não tem ideia do que vai acontecer, mas ele vai. Tem gente que para se mover precisa saber do que vai acontecer. Aí no verso seguinte, ele diz assim, senão que o Espírito do Senhor me revela de cidade em cidade. Meu Deus. Então ele está dizendo, o primeiro versículo ele está estático, segundo versículo é um versículo de movimentação. Primeiro versículo ele diz assim, ele diz assim, primeiro versículo, eis que ligado no Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer. Verso 2, movimento. Senão que o Espírito do Senhor me revela de cidade em cidade. Cidade em cidade é movimento. É movimento, claro. Que o que me espera, prisões e tribulações. Ou seja, no primeiro versículo ele não sabia o que iria esperar. Mas no versículo seguinte ele diz assim, o que me espera é prisões e tribulações. Por quê? Porque ficou claro à medida que ele se movimentava. Perfeito. É necessário a gente sair da primeira página, né? Então, visão tem a ver com movimento.
E o senhor falou algo, eu estou lembrando de Abraão. Sai da sua terra, mostrou que ele deveria sair. E do meio da sua parentela e vá para uma terra. Já tinha uma terra, sim, mas Abraão não sabia qual terra era essa. A presença do... E é tão poderoso isso, amigo. A presença do Espírito, ela gera movimento. O princípio do Éden, o princípio do Gênesis, melhor dizendo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava. A palavra pairar nos originais ali é movimento. Tem um rabino que vai mais profundo ainda. Ele diz que quando Deus cria o mar, Deus não cria com ondas. Quem gera ondas é o pairar do Espírito Santo. É o mover, o movimento. Quando eu ouvi isso, foi puf. E aí, isso é tão poderoso, porque a gente entende que onde tem presença do Espírito tem movimento. Então a presença do Espírito vai me movimentar. Então eu vou caminhando, e à medida que eu vou caminhando, essa visão vai ficando clara. Aí tem a visão depois, que é a visão que Paulo teve. Paulo, depois, ele tem uma visão. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É a visão quando você olha para tudo aquilo que você viveu em Deus, para tudo aquilo que você construiu com Deus, você tem uma visão clara de que tudo aquilo valeu a pena. E você diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então existe a visão antes, existe a visão durante, que é a visão que te move, que é a visão da construção, que é a visão do movimento, e a visão pós, que é a visão do desfrute. Do valeu a pena, né? Deus que era bom. E viu Deus que era bom. A visão do que realmente valeu a pena. Da satisfação, né? José também teve essa visão. Sem quando dúvida. ele pega Manassés. Deus me fez esquecer, Efraim, Deus me fez crescer. Maravilhoso. Tremendo demais, pastor. Muito bom. Então, pastor, dentro dessa perspectiva sobre visão, por exemplo, eu vejo muita gente saindo de um ministério e abrindo um outro ministério. E alguns têm a ideia de abrir um outro ministério simplesmente por estar insatisfeito na igreja que ele fazia parte. Aí você pergunta: você recebeu uma visão de Deus? Ele fala: não, só estava insatisfeito e aqui agora eu vou dar continuidade ao novo trabalho. Há um chamado nisso aí, ou simplesmente a pessoa abriu um ministério dentro de uma insatisfação? Então, é interessante. Eu até escrevi, se eu só procurar aqui rapidinho, eu escrevi sobre isso. Eva caiu porque estava insatisfeita. Davi caiu porque estava insatisfeito. O filho pródigo saiu de casa porque estava insatisfeito. Lúcifer caiu porque estava insatisfeito. Então, estar insatisfeito é perigoso. Eu sempre digo: só se movimente se você tem uma palavra. Só se movimente se você tem uma visão. O que tem hoje, e trazendo para a nossa vivência, o que tem hoje de igrejas no Brasil que foram abertas sem visão, que foram abertas debaixo de espírito de rebeldia, que foram abertas debaixo de espírito de Jezabel, você não faz ideia. E às vezes a gente está pregando em umas igrejas dessas. E o senhor falou bem, né? Foram abertas, não nasceram, né? Não nasceram. São igrejas que foram geradas de qualquer jeito. Alguém que às vezes abriu para gerar uma competição. Onde Deus está nisso? Então eu vejo assim... quando Deus nos movimenta, amigo, Deus não nos movimenta debaixo de rebeldia. Deus não nos movimenta debaixo de maldição. Deus não nos movimenta debaixo de deslealdade. Sempre que Deus nos movimenta nos movimentos pautado nos princípios corretos. Quando Deus nos movimenta, os princípios continuam alinhados. Ainda que a ruptura seja traumática. Porque existem algumas rupturas que são traumáticas. Sim. Ainda que esteja debaixo de uma visão. Por exemplo, é difícil para um líder, por exemplo, investiu no ministério daquele menino. Pegou aquele menino, o menino não era nem músico, o menino não tinha se descoberto. Aí vai o líder, investe naquele menino, torna aquele menino músico, investe em aula, dando o melhor para aquele menino, dando excelência para o chamado dele. Cursos, quando aperfeiçoamento. Aquele líder fala: agora nós vamos desfrutar, aquele menino pega e toma uma decisão de sair daquele lugar.
Eu sei que muitos líderes ficam frustrados. E só que a gente tem que ver, e a gente tem que entender e discernir se aquela movimentação que Deus está fazendo na vida daquela pessoa é de Deus ou não é. E quando a movimentação é de Deus, por maior que seja a ruptura e por maior seja o nosso sentimento de perca, porque às vezes o líder, e eu entendo como um pastor, eu entendo um líder que investiu e vê de repente aquela pessoa indo servir um outro líder. Só que eu posso ter o sentimento de perca, mas o reino não perde. Por isso que se eu olhar para um momento e olhar para mim, eu tenho um sentimento de perca. Mas se eu olhar para o reino e para o movimento do reino de Deus, o reino não perde. O reino ganha. E eu serei recompensado por isso. Eu terei recompensas no reino de Deus por isso. Então, eu acredito piamente nisso. Agora, voltando para esse assunto dessa importância de se movimentar debaixo dos princípios corretos, nós precisamos caminhar na dependência de Deus. Entender que Deus amplia a visão, Deus nos leva a lugares, Deus estabelece uma visão, só que não é porque Deus estabeleceu uma visão sobre a minha vida que eu tenho que agir com deslealdade, que eu tenho que pisar em pessoas, que eu tenho que fazer de maneira errada. Porque às vezes a motivação está certa, mas os princípios estão errados. A motivação de Davi, preciso trazer a arca, mas os meios estão errados, não é no carro de boi. Tá entendendo? Sim, sim. Então nós precisamos alinhar o tempo e o modo. Tempo, modo e motivação. Precisamos alinhar. Tempo, modo e motivação. Certo, modo certo, com a motivação certa. Porque tem gente, dentro da sua fala aí, é muito importante isso, tem gente que recebeu a visão de Deus, recebeu o chamado de Deus. Agora o problema é que ele quer sair, mas quer contaminar a igreja com a sua visão, colocando a igreja contra o líder que o orientou tanto tempo, né? A deslealdade a deslealdade, um problema. Né? Um problema, a deslealdade, né? É um problema muito grande. Existem pessoas contaminadas pelo veneno da deslealdade. Sim. E existem pessoas hoje que estão colhendo fruto da deslealdade com pessoas desleais no seu convívio, porque lá atrás elas foram desleais. Porque quem planta deslealdade vai colher deslealdade. A lei da semeadura é uma verdade para todos, né? Existem muitos hoje que estão aí reclamando de deslealdade, mas foram desleais. Olha como você se movimentou. Então, por isso que é importante a gente rever. Mas, pastor Júlio, ele se movimentou em deslealdade, mas ele pode fazer um movimento para que a misericórdia e a graça de Deus alcance ele? Sem dúvida. Jacó se movimenta debaixo de uma deslealdade. Jacó foi desleal com Esaú. Sim. Jacó foi desleal com Esaú. Com o próprio pai. Ele enganou o próprio pai e roubou a primogenitura que era de Esaú. Ele foi desleal. Só que a movimentação de Jacó é poderosa. Jacó estava num momento maravilhoso da sua vida, colhendo frutos de uma prosperidade assim, esplendorosa. Só que ele tinha pendências do passado para acertar. Porque às vezes o resultado está maquiando uma pendência. Tá prosperando, a igreja está crescendo, tá. Mas você foi desleal. Mas espera aí, pastor Júlio, Deus abençoa a deslealdade? Deus abençoou Jacó. Jacó estava próspero. Mas espera aí, ele plantou um veneno da deslealdade. Sim, ele plantou um veneno da deslealdade. Mas os resultados positivos podem mascarar uma pendência. Por quê? O fato dele não estar colhendo agora não quer dizer que ele não vai colher um dia. Porque a fatura do cartão, uma hora chega. Chega. Ela pode não chegar de maneira rápida, mas uma hora chega. E o que Jacó faz em meio a essa prosperidade? Ele lembra de Esaú. E ele faz o caminho de volta. Ele manda mensageiros até Esaú. Ele marca um encontro com Esaú. E detalhe, ele leva presentes para Esaú. Ele não leva espada. Ele está ameaçado de morte. Ele poderia fazer o quê? Eu vou me encontrar com Esaú, mas eu vou montar um exército. Porque eu estou ameaçado de morte. Quando a gente está debaixo de uma ameaça, o que a gente faz? Se protege. Jacó não. Jacó estava tão disposto a curar esse passado de deslealdade que não importava o que Esaú estava trazendo.
Importava o que ele estava levando. Perfeito. E ele leva presentes. Ele protege a sua família, ele divide a sua família, criados, os empregados, os seus servos, a sua família. Ele protege, sim, ele protege. Mas ele leva presentes para Esaú. E ele vai e pede perdão para Esaú. E cura um veneno de deslealdade, uma movimentação de deslealdade que ele fez lá atrás. Então, sim, é possível sim, a graça e a misericórdia de Deus alcançam, sem dúvida. Agora, nós precisamos entender que não é porque Deus deu uma visão para mim que eu tenho que tornar essa ruptura traumática. Não é porque Deus deu uma visão para mim que eu tenho que sair atropelando as coisas. Se a visão é de Deus, o tempo é de Deus. Se o tempo é de Deus, o fluir vem dele. Ele vai preparar tudo. Ele vai, se a visão foi Deus que te deu, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Você não precisa arrumar problema no casamento, não precisa pisar na sua esposa, não precisa pisar no marido. O mesmo anjo que fala com Maria, fala com José. E alinha os dois. Alinha os dois. O mesmo anjo que vai falar com você, vai falar com o seu pastor. Talvez seu pastor não aceite na hora. Se ele não aceitou na hora, o que você... Pastor Júlio não aceitou na hora. Então, redobre a oração. Redobre a oração. Senhor, se o Senhor falou comigo, o Senhor vai falar com o meu líder. E permaneça na visão. O Senhor vai falar com ele e permaneça na visão. Na hora certa, Deus te arranca daí. No tempo certo, Deus te arranca daí. No momento certo, Deus prepara tudo. Porque mesmo Potifar, agindo como agiu com José, não foi desleal com Potifar. Deus também não nos dá uma visão para que a gente seja veneno para os outros, né? Sem dúvida. Ou prejudique alguém. Eu não consigo acreditar que Deus deu uma visão para... É a mesma coisa da pessoa que se separa da sua esposa, ou seja, destrói uma família para ser feliz com outra. Perfeito. Então, eu não consigo compreender uma visão dessa vinda de Deus, né? Ou você arrumar intriga numa igreja para tirar membros daquela igreja para levar para a igreja que Deus te deu uma visão. Como assim? Aí o problema maior é que além dele ter recebido isso aqui. Não, assim, eu acredito que Deus dava uma visão diferente, Deus dá uma perspectiva diferente, dá um direcionamento diferente, mas isso não quer dizer que a visão em que o cara ficou o tempo todo tá errada. Só que o grande problema é que o cara agora fica querendo contaminar as pessoas contra o líder que liderou ele tanto tempo, porque ele não é porque o cara tá errado, é porque ele quer levar o... Perfeito. O trabalho de Satanás, levar a terça parte dos anjos. Exatamente. Perfeito, amigo. E tem essa questão também que você tocou muito bem. Por exemplo, a pessoa serviu uma denominação, serviu uma empresa, né? E o ciclo fechou ali, né? Porque ciclos se fecham, né? É cíclica. O ciclo se fechou. Aí ele vai para um outro lugar e parece que tudo que ele viveu lá atrás não serviu para nada, né? Não, porque agora nós descobrimos, a verdade do evangelho está aqui. Mas espera aí, irmão, tem gente que está lá. E os que ficaram, né? Nós devemos honra a eles. Nós devemos respeito a eles. Eu amo sentar com pessoas que estão hoje se movimentando em um ciclo novo, mas que olham para trás e honram pessoas que foram importantes na vida delas. Se você está sentado numa mesa que você ouve alguém falando do passado, honrando pessoas que o serviram, você está na mesa certa. Eu recebo muitos pastores hoje, e a maioria desses pastores, eles vieram de uma escola da Assembleia de Deus. Hoje estão em comunidades. Poxa, é tão lindo. Por exemplo, o pastor Jack do Rio Grande do Sul, ele teve sentado na mesa, ele disse que nasceu numa Assembleia de Deus. Sim. E ele estava falando super bem da Assembleia de Deus, mesmo hoje tendo uma visão totalmente diferente da Assembleia. Sim. Está dizendo que a escola que ele aprendeu foi uma escola que o formou e o deixou com a maturidade que ele tem hoje. Sem dúvida. Mas em contrapartida a gente encontra por aí pessoas que já aprenderam na Assembleia, foram abençoados por pastores da Assembleia de Deus, foram mentoreados, ministrados e hoje só critica, só fala mal. Jesus honrou João Batista. Olha aí. Jesus precisava honrar João Batista? Não precisava, ele é Jesus. Mas ele faz esse caminho de honrar João Batista. Porque quem não honra quem preparou o caminho, desonra o caminho. Quem não honra quem o preparou o caminho, desonra o caminho que está andando. Então eu preciso honrar essas pessoas que prepararam o caminho para mim. Se eu valorizo o caminho que eu estou andando, eu preciso honrar essas pessoas, eu preciso dar a elas o devido respeito e o devido valor, independente
do que elas estão vivendo ou do que elas ainda vão viver. Independente, não é porque eu estou em um novo momento, em um novo tempo, que aquilo que eu não vivi não serviu. Mesmo que o ciclo tenha se fechado, Mesmo que o ciclo encerrado. tenha se fechado. Porque tem pessoas que já receberam tanta bondade de outras, mas quando os ciclos se encerraram, essa pessoa passou ruim. Existe até uma frase que viraliza nas redes sociais: se você vê fulano de tal falando mal de mim, pode buscar na história que em algum momento eu já fui bom para ela. E são frases que deveriam ser versículo, né? Tão poderosas que são, né? E é fato. Amigo, a visão, e nós estamos falando de visão, a visão tem a ver com gratidão. Sim. Uma pessoa grata, uma pessoa que tem um coração grato, ela desfruta de tantas bênçãos da parte de Deus. E ela vai viver conexões do céu de maneira tão grandiosa, porque a gratidão te dá acesso. Sim. A gratidão faz você valorizar o que você viveu e te acessa o próximo nível que você vai viver. Ela libera os acessos para o próximo nível que você vai viver. Então a gratidão, ela diz muito sobre quem nós somos. Se você está sentado perto de alguém que tudo que conquistou, que bate no peito e diz que tudo que conquistou foi por mérito, essa pessoa é ingrata. Porque toda pessoa grata, ela sempre vai dizer: eu estou onde eu estou por conta de alguém. Porque o ingrato sofre de amnésia. Exatamente. E a gratidão é a memória do coração. Né? Então a pessoa que é grata, o visionário, e nós voltamos lá no começo do podcast, o visionário, que carrega com si uma visão poderosa, ele sabe que o que ele está gerando não tem a ver com ele, que Deus não fechou monopólio com ele. E ele celebra gente que está caminhando nessa visão. Gente que tem visões grandiosas, gente que Deus liberou coisas poderosas na vida delas. Essa pessoa não tem dificuldade de celebrar e desfrutar disso, né? Isso é poderoso. Uma pessoa com visão também possui uma identidade, né? Por exemplo, tu gosta muito de falar sobre Daniel, eu vou citar um pouquinho aqui. O Daniel, antes dele se posicionar, ele recebe uma visão e propôs em seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. Ou seja, a nossa visão revela muito também a respeito da nossa identidade, aquilo que nós somos em Deus, certo? Certo, perfeito. Eu gosto de Daniel, porque Daniel ele vai servir, se eu não me engano, são 3 impérios, são 3 regimes, e ele vai se manter íntegro. A integridade de Daniel mexe comigo, mexe com a minha alma, porque ele se mantém fiel àquilo que ele acreditava, mesmo em meio à intimidação, mesmo em meio à perseguição, ele se mantém íntegro, né? Ele orava com a janela aberta antes da perseguição e continuou orando com a janela aberta. Por que ele orava com a janela aberta para Jerusalém? Para lembrar do seu lugar de origem, para lembrar de onde veio. Isso é maravilhoso. Mas quando eu olho para Daniel, principalmente nesse fatídico momento, que eu acho que esse momento é crucial, né? Que a busca pela Babilônia era dos melhores, pelos melhores, né? Os meninos que se destacavam eram os melhores. E Daniel, ele toma uma decisão de não se contaminar. Não existe... É interessante que Gabriel não desce com uma mensagem. Não existe um movimento espiritual, uau. Não é uma palavra profética, não, né? Nada. Ele decide. E por que ele decide? Porque ele tem discernimento. E se tem um ministério hoje que é muito pouco buscado, chama-se discernimento espiritual. E é um dos ministérios mais poderosos que existe. Discernimento espiritual. E ele discerne o que está sendo servido naquela mesa. Por que ele discerne? Ele vê banquete real, os manjares, ele está escravo. Então a mesa é convidativa, ela é atrativa, a mesa é maravilhosa. Imagina, era a mesa do palácio. A mesa do rei, né? Era a mesa do rei. Mas Daniel conhecia a cozinha. E quando você conhece a cozinha, alguns banquetes perdem sentido. Algumas mesas não fazem sentido mais.
Quando você... Eu sempre digo, antes de sentar à mesa, conheça a cozinha e perceba quem é o garçom. Porque o erro de Sansão foi se contaminar com o mel. O mel era problema? Não, mas a fonte era estragada. Então, Sansão deveria ter feito o que Daniel fez. Porque Daniel conhecia a fonte dessa comida. Esses manjar aqui é para outros deuses. Então eu não vou me contaminar. E ele toma a decisão de não se contaminar. E isso, ele está tão imbuído dessa visão que Deus lhe deu, e tão fortalecido na sua identidade, que ele sabia que ele não dependia daquilo para se posicionar dentro da Babilônia. Então, isso é poderoso. Existem mesas que os pratos são maravilhosos, mas a fonte está estragada, amigo. Meu Deus. Então, o maior cuidado não é simplesmente a mesa, e sim a cozinha, né? Sansão, se ele se atentasse, o problema era o mel? Não. O problema era o cadáver. E detalhe, ele comeu daquilo e ainda deu para os seus pais. Então, ele não se atenta para a fonte. Então, às vezes, a gente está se deliciando e tendo prazer com algo que Deus rejeitou. A gente está se deliciando e tendo prazer com algo, isso me confronta demais. Confronta todos nós, né? Me confronta. Eu falo isso, me arrepio. Nós corremos esse risco. Todo tempo. Ai de mim se não fosse a graça, miserável homem que sou. Porque a gente pode confundir aquilo que está dando certo com o que é certo, né? A gente está tendo... aquilo pode fazer a gente ter prazer e saborear uma comida que não agrada o coração de Deus. Em saborear aquilo que não agrada o coração de Deus. E que Deus nos deu o discernimento de Daniel, de tomar a decisão. Eu sempre digo, tem coisa que você não precisa orar. Tem coisa que você não precisa... José não orou. José não deu uma rajada de língua estranha, de glória. Ele só fugiu. É melhor fugir do que encarar, irmão. Então não teve um movimento profético... Eu sei que não existia pentecostalismo, não tem nada a ver com isso, mas aqui no meu pensamento, não teve nenhuma movimentação pentecostal de girar no manto. Não. Ele só fugiu. Daniel só tomou uma decisão. Porque às vezes a nossa oração é só para convencer a Deus que aquilo que não é da vontade de Deus tem que ser. Às vezes a gente quer colocar Deus na parede. Porque a nossa vontade é boa e a nossa vontade é agradável, mas tem uma característica da vontade de Deus que nunca vai ser igual à nossa. Perfeita. Porque a vontade de Deus é perfeita, por quê? Porque Deus viu o que a gente não viu. Deus vê o que a gente não vê. Deus sonda corações que a gente não sonda. Deus vê a intenção. Deus vê o que está por trás daquilo que pra gente está maravilhoso. E Deus está dizendo, não, filho, você está comendo nesse restaurante e está falando que a comida está maravilhosa. A cozinha está estragada. A cozinha é deplorável. E aí, o que eu vejo? Essa importância de decidir. Porque às vezes não precisa de uma visão espiritual. Precisa de uma profecia liberada. Só precisa, né, que os meus princípios e valores estejam alinhados com a vontade de Deus para entender isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Por quê? Está vindo debaixo de esquema. Está vindo com jeitinho brasileiro. Está vindo debaixo de corrupção. Isso aqui não é de Deus. Eu não preciso deixa eu ligar para um profeta aqui. Que mas está... E a gente quer orar. E a gente vai negociar. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Pastor Fábio, para mim te ouvir. Quem negocia com o diabo uma vez, vai negociar várias vezes. Quem negocia com o diabo uma vez, vai negociar várias vezes. Não tem negócio. Moisés, ele tinha uma palavra. Deixa aí meu povo, para que celebre uma festa no deserto. O que Faraó tenta? Negociar. E o diabo é negociador. O maior negociador dessa terra não se compara a ele. Ele tentou negociar com Jesus. Na tentação ele tentou negociar com Jesus. Só que Moisés tinha uma palavra. É melhor celebrar. Aí teve uma hora que Faraó disse assim, não, fica aqui.
Celebra o seu Deus aqui mesmo. Faz um altar aí, faz uma festa aqui mesmo. É melhor celebrar com Deus no deserto do que celebrar com Deus aqui no Egito. Melhor, irmão. É melhor você comer arroz com feijão com Deus no deserto do que comer banquete do palácio sem a presença de Deus. É melhor você morar numa casa alugada com Deus do que morar num palácio sem Deus. Porque bênção é tudo aquilo que vem dentro da vontade de Deus. Tudo que vem dentro da vontade de Deus é perfeita. Não diga que é bênção. Tem gente testemunhando aí bênçãos que Deus está dizendo, não foi eu que dei, não. Aí chega para ele, porque qual que é a cultura da bênção? Vamos lá, cultura da bênção. Se a pessoa sai com um carro bom da igreja, todo mundo é abençoado. Se o fulano chegou se o fulano tá né, a prosperidade, está prosperando. Mas é sinônimo de riqueza, né? Mas e se o que ele está conquistando é de maneira ilícita? Se o que ele está conquistando é debaixo de corrupção? É uma maldição com roupagem de bênçãos, né? Porque bênção não é o que eu tenho. Bênção é o que eu sou. Perfeito. Bênção é gerada de dentro para fora. Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é ter a bênção, é ser. Porque quando eu sou a bênção, onde eu pisar, abençoado é. Quando eu sou a bênção, o lugar que eu estou é abençoado porque eu estou lá. A casa de Potifar foi abençoada. Foi abençoada porque José estava lá. Então, por que a casa de Potifar foi abençoada? Porque José estava debaixo da vontade de Deus. Então, isso me dá um entendimento, isso traz clareza para nós compreendermos que com Deus não tem jeitinho brasileiro. Deus não vai burlar a lei dos homens para me abençoar. Não vai. Deus não vai quebrar princípios terrenos para me abençoar. Que negócio é esse? Aí o camarada, por exemplo, eu sou de Foz do Iguaçu. Sim. O camarada está lidando com contrabando. E descaminho. E está dizimando na igreja. Deus recebe o dízimo dele? Deus não. Está jogando o dízimo no lixo. Deus recebe uma oferta que a fonte está estragada. E isso aqui pega, viu? Deus recebe uma oferta do tráfico? Não recebe. Porque não é bênção. Deus não recebe. É um dinheiro que está indo. Porque antes de Deus receber a oferta, Deus recebe o ofertante. É mais importante para Deus o ofertante do que a oferta. Antes de trazer uma oferta para o altar, seja você a oferta. Deus não quer o que você pode dar a Ele, Deus quer você. É por isso que Deus fala. Se Deus não tem você, Deus não vai ter o que você está dando. Está entendendo? Então, qual que é a verdade nisso tudo? Que bênção tem a ver com princípios. E Deus não negocia princípios. Deus não abre mão de princípios. Isso aqui, irmão, pega. Aí, pastor Júlio, e o pastor? Aí vem a pergunta. E o pastor que recebe esse dízimo? Se ele sabe e ele tem que receber esse dízimo, não tem que receber. Se ele sabe, ele tem que confrontar essa ovelha. Fala assim, filho, não adianta você trazer dízimo. Não adianta você trazer. Não traga para o altar uma oferta se você não é uma oferta. Não traga para o altar um dízimo se o seu coração não é de Deus. Deus não quer você, Deus não quer o seu dízimo, a sua oferta, Deus quer você. Se Deus não tiver você antes, está entendendo? Antes da 10ª parte, Deus quer você por completo. Agora, se o pastor não sabe, é outra coisa. Porque às vezes o camarada está ofertando, está dizimando, e o pastor não sabe. O pastor não conhece a fonte. Agora, se o pastor conhece, o pastor tem que confrontar. Ele traz para a mesa. Traz para a mesa e confronta, coloca a mesa, fala, filho, por quê? Porque Deus não está aceitando. Deus não vai aceitar, por exemplo, é difícil. E é difícil, amigo. Eu tive com um pastor que a igreja dele era na avenida da prostituição da cidade. E o que as meninas que trabalhavam ali faziam? As meninas iam ofertar na igreja e dizimar. Porque elas faziam isso para se redimir da culpa de estar fazendo o que estão fazendo. Tem pessoas que dizimam pautada nisso.
Tem pessoas que ofertam, dizimam, porque acreditam que fazer aquilo alivia da culpa, né? Querem ser salvas pelas obras. E aí, como que o pastor faz? Se a igreja tem as necessidades dela. E o pastor sabe que a maior dizimista da igreja é uma prostituta que trabalha se prostituindo, uma mulher que trabalha prostituindo a 2 quarteirões da igreja. É desafiador, não é? Tem que confrontar. E aí quando o pastor testemunhou isso para mim, eu falei, esse é homem de Deus. Esse é crente. Esse é cheio de Deus. Porque ele teve que confrontar ela. Só que confrontando ela, eu tenho certeza, eu nunca mais falei com esse pastor, mas eu tenho certeza que algo foi gerado no coração dela. Por quê? Porque ela não é órfã. O órfão faz para ser aceito. Filho não. Filho faz porque antes o pai já o aceitou. Perfeito. Então, se ele está ofertando ali, se ela está ofertando, é porque o pai já aceitou ela e o pai está trabalhando nela. E nesse trabalhar do pai, com certeza ela sairá da prostituição. Agora, a partir do momento que o pastor sabe, que o líder sabe, ele é conivente. E só faz isso quem, de fato, sabe que tem uma identidade em Deus e só aceita essa repreensão quem também reconhece que tem uma identidade em Deus, não é? Sem dúvida. Porque, amigo, a identidade em Deus vai nos ajudar a ser confrontado. Sabe o que eu amo no eunuco? Aquele eunuco que vem da Etiópia, etíope, em Atos 8, né? O etíope. O que eu amo naquele etíope é que ele tem a palavra, ele tem o logos, ele está lendo as escrituras, mas a Bíblia diz que ele não está entendendo. E ele se encontra com Filipe. Filipe faz a pergunta, entendes tu que lê? Qual a resposta dele? Não tem ninguém que me ensine. Ele é o eunuco que serve a rainha de Candace, uma das rainhas mais poderosas da época, uma das mulheres mais poderosas da época. Ele é o tesoureiro dela. Ele é um cara influente, tão influente que ele voltou de Jerusalém com parte das escrituras. Como que ele conseguiu? Pela influência que ele tinha. Verdade. Ele volta com parte das escrituras. Só que ele está lendo o livro do profeta Isaías, não está entendendo. Mas ele tem um coração ensinável. E o que Filipe vai fazer? Confrontá-lo através de Cristo. A figura de Cristo. Filipe usa sempre a figura de Cristo, porque Filipe tem a revelação de quem Jesus é. O eunuco, ele só tem o logos, mas Filipe tem o rema. O encontro do logos com o rema gera confronto e gera a revelação de quem Jesus é, a ponto dele olhar um açude, um riacho, uma pocinha d'água ali, dizer assim, um riozinho, e dizer assim, o que me impede de ser batizado? Detalhe, Filipe não chamou ele. Filipe não disse, o senhor quer ser batizado? Não é que aqui na nossa denominação, é que para ser... Não, você... Foi o próprio ensinamento então, uai. Jesus descortinou. Porque quando nós somos confrontados na figura de Jesus ou na pessoa de Jesus, isso abre o nosso entendimento. Ele não entendia, passou a entender. Tanto que ele disse, que me impede? Nada. Tudo é lícito. Se você crê, é lícito. Então venha comigo. E Filipe ali é uma tipologia do Espírito Santo, que abre o entendimento. É a figura do Espírito Santo. E ele batiza. Imagina esse eunuco, como que ele voltou para a Etiópia. Um dia eu quero sentar com ele na eternidade, tomar um chimarrão das águas termais do jardim, das águas termais do jardim, e nós vamos falar sobre o que aconteceu depois na Etiópia. É tremendo. Bom demais, pastor, bom demais. Você que chegou em nosso canal agora, está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, você está no Eu Acredito Podcast. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui nessa mesa mais uma vez pastor Júlio César. Estamos conversando um pouco aí sobre visão, sobre identidade. Fique conosco que nós já vamos caminhar para o final, mas ainda temos alguns assuntos para conversar. Pastor, tá vendo aí, isso não é novidade, uma tragédia no Rio Grande do Sul. E os nossos irmãos estão sofrendo. Os irmãos em questão de pátria, os nossos compatriotas e também os nossos irmãos em Cristo. O Vale do Taquari ali são muitas cidades que foram desoladas por enchentes, muitas casas que foram destruídas, infelizmente. Mas em meio ao caos,
sempre surge aí algumas perguntas. Dentre tantas, tem aquele questionamento que já se tornou clichê, né? Se Deus é bom, por que ele permite pessoas boas sofrerem? Nós temos o livro de Jó na Bíblia que explica isso para nós, né? Se Deus é bom, por que ele permitiu Jó sofrer? Pois é. Um homem temente a Deus como Jó. Se Deus é bom, por que Deus permite um pastor que é amigo meu, crente, temente a Deus, perder a sua filha, sua única filha, com um câncer terrível, e ele sepultar essa filha? Se Deus é bom, por que o Rio Grande do Sul está sofrendo? Isso tem a ver com a bondade de Deus. É paradoxal, e talvez a gente tente explicar isso com a nossa mente humana, aquilo que nós precisamos compreender com a mente de Cristo. Mas eu olho para Paulo e eu vejo Paulo cumprindo o seu chamado em meio a muito sofrimento. Porque o fato de você ter um chamado de Deus poderoso e uma visão poderosa não quer dizer que você não vá sofrer. E quando Paulo escreve à igreja de Filipos, que é uma carta, a carta mais alegre, a carta paterna de Paulo, e Paulo está numa prisão. A carta mais alegre, ele está em uma prisão. E Paulo sofreu muitos açoites. Ele diz assim: quero, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu para o crescimento do Evangelho. É interessante que Mateus 24:14, eu vou abrir aqui rapidinho, trazendo essa resposta de maneira bem rápida. Mateus 24:14 está aqui, ó. A gente vai ver que Mateus 24 começa falando sobre o princípio das dores. Certo. Só que lá no verso 14, olha como que encerra o princípio das dores para entrar na grande tribulação. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ou seja, é necessário as dores para que o avivamento venha. É necessário a tribulação para que uma igreja como a igreja de Filipos seja gerada. Por isso que Paulo diz: irmãos, quero que vocês saibam que tudo que me aconteceu contribuiu. Paulo está dizendo em meio isso depois de ser açoitado. Paulo, ele era tão imbuído da missão que a guarda pretoriana de Roma o tirava do cárcere para levar ele para tomar sol, e ele ganhava os guardas para Deus falando do evangelho do reino. Então nesse caminho entre o lugar onde ele estava aprisionado até o lugar do banho de sol, a guarda pretoriana de Roma foi alcançada. Então ele via propósito nisso. Se nós olharmos para a terra, a gente não vai ver propósito. Mas se nós olharmos para a eternidade, porque o mesmo Paulo que escreveu isso, ele diz que ele também diz que a tribulação é passageira. Ele mesmo deixa claro para nós que em 2 Coríntios 4:17 ele diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação, amigo, os irmãos do Rio Grande do Sul estão enfrentando uma leve e momentânea tribulação. Estão enfrentando uma grande. Mas como que Paulo está dizendo que é leve? Por que Paulo está dizendo que a nossa tribulação é leve? 2 Coríntios 4:17. Leve e momentânea, né? Ele está dizendo que é leve e momentânea. Por que é leve? Porque nós temos uma presença. Deus não garantiu a ausência de conflitos, de tribulação. No mundo teremos tribulações, mas Ele garantiu a presença dEle. A tribulação tem a ver com o mundo em queda, com o mundo pecaminoso. Se nós olharmos para a palavra cidade, se nós olharmos para a Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra cidade está lá em Gênesis, capítulo de número 4. Olha que interessante para quem está acompanhando com a gente. Gênesis 4 diz assim, Gênesis, capítulo de número 4, o verso é o de número 17. Olha o que diz. Sim. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Caim concebeu uma cidade. Lembrando que Caim fugiu, ele está debaixo de maldição. O próprio Deus amaldiçoou Caim. Por que Deus não mata Caim?
Por quê? Deus poderia ter matado Caim. Sim. Se fosse lei, olho por olho, dente por dente. Mas Deus não mata Caim. Quando Deus libera essa maldição sobre a vida de Caim, quando Deus libera essa maldição, é como se Deus estivesse dando uma graça para Caim. Você não merece, mas ainda eu estou deixando você viver. Só que debaixo dessa maldição, é interessante que ele vai se movimentar. Deus não mata ele, mas ele se movimenta debaixo dessa maldição. Deus ainda deixa ele viver. E ainda promete vingar a morte de Caim, né? Aí, é interessante que quando chega no verso de número 16, a Bíblia diz que ele vai para a terra de Nod. Caim vai para a terra de Nod. E na terra de Nod, ele fica por um determinado momento. Gênesis 4,16. Gênesis 4,17 fala que ele vai para um lugar e edifica uma cidade. Gênesis 4,17 diz assim, que ele conhece a sua mulher, ela concebe, dá à luz ao seu filho Enoque, e o que ele faz? Ele pega e edifica uma cidade. Cidade, território. Ele edifica um território, ele pega um território ali e constrói, edificando ali uma cidade, e ele dá um nome àquele lugar, ao nome do filho dele, Enoque. Enoque. Só que detalhe, ele está debaixo de maldição. É um homem caído, né? Ele é um homem caído. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a primeira vez que aparece a palavra cidade está ligado com a maldição de Caim. Um homem amaldiçoado edificou uma cidade. Só que, amigo, o projeto de Deus nunca foi uma cidade. O projeto de Deus é um jardim. Quem construiu uma cidade foi um homem em pecado. Quem construiu uma cidade foi um homem debaixo de maldição. Então, o projeto de Deus nunca foi uma cidade. Por isso que cidade é reduto de maldição, perversidade, luxúria, pecado, todas as formas de pecado. Tudo que é ruim está dentro de uma cidade, demônios, né? Territoriais tem a ver com cidade. Porque Caim, um homem debaixo de uma maldição, edificou uma cidade. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente olha para a revelação que João tem, que João teve, qual foi a revelação que ele teve acerca da cidade? Ele viu uma cidade santa. Um novo céu e uma nova terra, né? E ele viu uma cidade descendo do céu. É uma cidade que vem para remir uma cidade caída. Uau! Uma cidade que vem, é como se Deus estivesse dizendo, eu estou tirando, eu estou quebrando aquilo que foi os fundamentos de uma cidade edificada por um homem em pecado. Então, cidade é fruto de muito pecado. E qual é a nossa missão? A nossa missão é edificar um jardim. Por mais que estamos inseridos dentro de uma cidade, dentro de cidades. O que é uma igreja? A igreja é um jardim dentro de uma cidade. A igreja é o jardim de Deus, a igreja, né? É o jardim de Deus, é o projeto de Deus dentro de uma cidade. Então, o jardim, todas as vezes que você olha para uma igreja, você vê um jardim de Deus. Quando você olha para um casamento, qual é a origem do casamento? O jardim. O casamento só pode dar certo na sua origem, que é o jardim. Um lar. Como que eu sei que existe um lar? O lar é reduto de paz. Jardim é reduto de paz. Uma casa pode ser casa, mas para ela ser um lar, ela precisa ser reduto de paz. Porque se ela não for reduto de paz, ela é só uma casa. Pode ter tudo. Pode ter tudo, mas ela é só uma casa. Agora, ela se torna um lar quando ela tem a cultura do jardim. Então, a cultura do jardim é a paz. A cultura do jardim é o serviço. A cultura do jardim é o relacionamento com Deus. Viver a cultura do jardim é proteger, é cultivar o lar, é gerar crescimento nesse jardim. E tanto que jardim é lugar de cultivo, de proteção, de zelo, mas também é lugar de ressurreição. É. Porque o próprio Jesus ressuscitou num jardim. A mensagem das boas novas foi gerada num jardim. O primeiro Adão caiu num jardim. O segundo Adão ressuscitou no jardim. Então nós vemos que o jardim é lugar de ressurreição, de boas novas. O fato de você estar inserido num jardim prova que nós, nesse jardim, nós vivemos a vontade de Deus. Viver essa cultura do jardim em todos os lugares e todos os ambientes que nós estamos. Se nós, por mais que seja um lugar promíscuo, aquele lugar pode ser abençoado porque eu estou lá. Aí eu volto na cultura da bênção. Por que a casa de Potifar foi abençoada? E se tornou um jardim. Jardim.
Porque José estava lá. A bênção, ela está em mim e ela transborda através de mim. Eu sou uma bênção, então eu transbordo essa bênção. Ser tu uma bênção. Então nós precisamos tornar, por mais que você trabalhe talvez numa empresa que seja o seu CEO seja alguém promíscuo, o dono da empresa seja lá, não importa. Se você está lá, aquela empresa pode ser abençoada, porque você está lá. E é abençoada por causa de você que está lá. E aí vai ser abençoado por conta de você que está lá. E às vezes Deus vai nos colocar em lugares que a gente não quer estar, para que a gente possa ser um jardim naquele lugar. O senhor acredita que a igreja no Rio Grande do Sul, neste momento, está sendo um jardim? Eu não tenho dúvida. Eu falei com um pastor amigo meu que está em Lajeado. Lajeado, foi bem atingido. Esse pastor, assim, teve perdas terríveis. E ele está nesse momento cuidando de pessoas. Ele falou assim, pastor, eu nem parei para calcular as perdas da igreja. Som, mesa de som, microfone, equipamento, telão, eu não parei para calcular, porque eu não fui chamado para pastorear prédios, eu fui chamado para pastorear pessoas. Perfeito. Eu não estou calculando quanto que a igreja perdeu, isso não importa agora. A igreja prédio, estrutura, não importa. Eu preciso cuidar de pessoas. Eu vi uma foto dele, se eu não me engano, foi na quinta-feira à noite, esgotado. Porque todo o tempo leva suprimento, busca, ajuda um, ajuda outro. Entendeu? E é isso. Ouve as pessoas, né? Um peso, a batalha espiritual. Esse pastor, o que ele está fazendo lá? Estabelecendo um jardim. Então, por mais que exista o sofrimento de uma cidade que se tornou reduto de pecado, assim como tantas outras que nós vemos. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais fechados para o evangelho. Mas existem pessoas clamando lá. Sim. Existem pessoas orando lá. E nem tudo que acontece é vontade de Deus. Mas tudo que acontece é permissão de Deus. Ação permissiva e ação diretiva. Pronto. Né? Nem tudo que acontece é vontade de Deus. Mas tudo que acontece é permissão de Deus. E tudo que Ele permite, Ele usa. Nem tudo que acontece é vontade de Deus, mas tudo que acontece é permissão de Deus. E tudo que Ele permite, Ele usa. Deus vai usar tudo que Ele permitiu que acontecesse para um propósito maior. E eu não tenho dúvida que virá um avivamento grandioso sobre o Rio Grande do Sul, que virá um despertamento grandioso sobre o Rio Grande do Sul. E eu não tenho dúvida que Deus tem um propósito poderoso para o Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida disso. Perfeito. Tem algo poderoso da parte de Deus e Ele vai usar. E Ele está usando. Não tenho dúvida que Ele está usando tudo isso para gerar um despertamento grandioso na nação brasileira. Não tenho dúvida. Eu acredito assim também. Eu sei que a gente não tem respostas para tudo, pastor. E existem respostas que a gente só vai ter na eternidade. Era a vontade do pai que o filho pródigo saísse de casa? Não. Mas o pai permitiu. O pai permite. É permissão. O pai permitiu. Para quê? Para que morresse um menino e nascesse um homem. O pai usou. Por isso que eu falo, é vontade? Não. Permitiu. Ele permitiu, ele vai usar o que ele permitiu. Ele usou a permissão. O chiqueiro de porcos, a falta a escassez, o chiqueiro de porcos, toda aquela situação para tratar com ele. E Deus fala assim, agora você deixa de ser menino. Agora você deixou de ser menino. Para ser o homem que eu quero que você seja. O que sai de casa é um menino. O que volta é um homem. Você acredita que Deus usa o sofrimento para tratar uma nação? Sem dúvida. Um rei numa cidade? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Que até nas Deus dores, tem prazer? Agora Deus tem prazer? Não. Por que Deus fica em silêncio enquanto Jesus está sofrendo? Vira as costas. Por que Deus vira as costas? Porque não é um Deus alheio. É um Deus que sabe que um propósito precisa ser cumprido. Então, eu vejo que Deus permite. Isso é arrepiante, viu? Deus permite. Deus permitiu. Paulo diz... por que Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação... Por que é momentânea? Porque tem prazo de validade. Isso vai passar. O Rio Grande do Sul vai ser restabelecido. Eu não tenho dúvida que as igrejas que estão lá vão voltar mais poderosas ainda. Deus tem algo aí. Agora, Deus faz e não deve explicação para ninguém.
Ele é soberano. Ele é soberano. E o propósito não está na morte. O propósito está em como a gente vive. Se olhar para a morte, se olhar para a cabeça de João Batista dentro de uma bandeja, você vai dizer, não tem propósito. Mas olha para a vida de João Batista. Se você olhar para ver, se você olhar Isaías cerrado ao meio, você vai olhar, não tem propósito. Se você vê, quem sabe, Enoque. Porque para Deus não importa como a gente vai morrer. Estevão, você olha para Estevão sendo apedrejado. Porque para Deus não importa como que a gente vai morrer. Importa como a gente vive. Se olharmos para a morte, de repente, sei lá, pastor Luiz Antônio, a forma que morreu no acidente de avião, daquele jeito, aquelas... Mas e a forma com que viveram? O que vai determinar a eternidade é como nós vivemos. Uau, perfeito. É como nós vivemos, em meio ao sofrimento, em meio ao mundo pecaminoso, em meio às cidades corrompidas, como nós vivemos. É isso que nós daremos conta diante de Deus. Como nós vivemos. Esse é o propósito. Pastor, e as tragédias, situações como essas, catástrofes, principalmente que atingem a humanidade, o ser humano, revela de fato a bondade das pessoas. Mas não somente a bondade, revela também a maldade do ser humano, né? Porque no Rio Grande do Sul, como exemplo, ao mesmo tempo que pessoas boas se revelaram também pessoas más. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos vendo aí caminhões sendo saqueados. Nós estamos vendo aí pessoas sendo violentadas. Mulheres sendo estupradas, crianças sendo violentadas nos abrigos. Então, essas adversidades, essas intempéries, essas crises revelam o que há no coração do homem. E nós vemos o homem corrompido cada vez mais, o homem caído. Existem 2 pilares, nós podemos elencar 3, que provam a crise dos últimos dias. Quais? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Falta de amor. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Falta de fé, apostasia. Aí nós podemos elencar uma terceira. Será que Deus mudou? Por que os milagres não acontecem mais? Será que Deus mudou? Por que a gente não vê mais milagres, prodígios e maravilhas? As manifestações sobrenaturais. Por falta de fé. Então nós vemos a falta de amor próprio. As pessoas com falta de amor até mesmo, as pessoas falta de amor até em si mesmo. Então nós olhamos hoje, nós vemos um homem corrompido, a maldade. Nós estamos vivendo agora momentos assim tão terríveis. Que existem coisas sutis acontecendo que nós não estamos percebendo, pastor Fábio. Sabe o que nós estamos vendo em meio a... Sabe qual foi a leitura que eu fiz essa semana sobre essa catástrofe no Rio Grande do Sul? Por que tanto? Porque cada vez mais a minha geração está colocando os animais em um lugar onde eles não devem estar. Estamos humanizando os animais, né? Por que os animais estão sendo humanizados no nosso tempo? É porque eu percebo que tem gente aí que chora pela morte de um animal. Não sou contra, mas não se emocionar e não chorar por uma morte de uma criança também, percebe-se que nós estamos em um caminho errado, né? Nós estamos humanizando animais e animalizando humanos. Eu escrevi sobre isso. Nós estamos vendo... Humanizando animais e animalizando humanos. Desumanizando os humanos. Nós vimos aí, apareceu aí um cavalo. O caramelo. Coitado do cavalo. Claro, eu tive compaixão. Eu fiquei triste. Aquele cavalo mais de 3 dias, se eu não me engano. Não sei se ele subiu naquele telhado, às vezes no escuro, à noite. Não sei como ele subiu lá. Eu imagino a dor e o sofrimento daquele animal. Mas as mesmas pessoas que derramaram lágrimas por esse cavalo, será que choraram em ver corpos de crianças boiando em cima das águas? Será que choraram? Não teve nenhuma comoção, comoção, não teve. Na verdade, não há comoção na mídia nacional em ver vídeos que as pessoas estão sentindo odores de corpos em decomposição. Está entendendo? Nós não estamos vendo essa comoção.
mas nós estamos vendo os vídeos que estão viralizando de resgate de animais. Gente, eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar dos animais. Eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar da criação. Mas pai, homem e mulher deixando de ter filhos para ser pais de pet. Nós estamos vendo animais. Isso faz parte dessa agenda woke aí, dessa cultura progressista. Nós estamos vendo animais sendo colocados no lugar de seres humanos. E como assim? Onde Deus está nisso? Isso aconteceu nos dias de Noé. Porque nós estamos a um passo de achar normal a pedofilia. A zoofilia. A zoofilia. A pansexualidade. Né? A pansexualidade. Daqui a pouco vai ser normal uma mulher casar com um animal, casar com um cavalo. É um rapaz aí famoso, ex-marido da Jojo Todinho, né? O Lucas. Ele falou que sofre conflitos na interioridade porque acha que ele é meio bi e ao mesmo tempo é pansexual. E aí? Pansexual se relaciona com tudo e todas as coisas, e né? Aí? Igual ser gay que se relacionou com a bicicleta, com a árvore. E aí? É bizarro, né? Isso está revelando porque nós estamos enfrentando as aflições e os princípios das dores como nós temos enfrentado nos nossos dias. Repito, nós temos que amar os animais, mas os meus filhos estão acima dos 3 doguinhos que eu tenho em casa. Eu tenho 3 dogs, muito bem cuidados, muito bem alimentados. Eu crio eles como parte da família. Abre aspas e fecha aspas. Mas numa escala de prioridades, meus filhos estão acima de tudo. Como assim? Nós estamos tornando normal aquilo que não deveria ser normal. Infelizmente a gente chegou ao tempo que entre salvar um bebê e salvar um animal, as pessoas preferem, não generalizando, mas uma boa parte dessa galera progressista estão para salvar o animal do que para salvar o bebê, né? Isso, ele fere a dignidade humana, amigo. Isso fere a nossa dignidade. Eu achei lindo o resgate dos animais, até confundindo o caramelo com caramela, enfim. Mas muitos artistas que fazem parte dessa agenda globalista, né, postando caramelo, salvou. Como assim? Como assim? Eu estou com pastores, amigos meus, que estão lá cuidando de pessoas. Resgatando os animais? Sim. Existem pessoas lá que esqueceram os seus animais, não teve como salvar, que voltaram a buscar. Nada contra. Eu estou dizendo sobre essa agenda que nós estamos vendo. De a nossa presidenta, abre aspas e fecha aspas, fazendo aquele auê todo com o salvamento do caramelo. E nós não vimos nenhuma lágrima. Nenhuma manifestação sobre aqueles seres humanos e aquelas pessoas que estão sofrendo lá. Infelizmente. E detalhe, né? Você viu o que aconteceu há poucos dias com uma empresa aérea que foi atacada nas redes sociais pelos maus tratos com aquele animal. Sim. Ok. Sem problema, não estou dizendo que a empresa aérea errou em muito e tem que pagar por isso. Mas você viu a comoção que tomou conta das pessoas. Ok, mas você não viu a mesma comoção quando aqueles 2 homossexuais estavam violentando crianças e passando até HIV para elas no nosso país. Nós não vimos essa comoção toda. Infelizmente. Então nós vivemos uma inversão de valores muito grande. E eu digo, até quando? Onde está a igreja brasileira? E nós vemos a dignidade humana, o ser humano perdendo o seu valor. E eu sempre digo para os meus amigos pastores, não pastoreie o prédio, pastoreie pessoas. Não ame o prédio, ame as pessoas, cuide delas. Porque Deus habita nos homens. Deus escolheu habitar em mim e em você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a Igreja Santa nesses últimos dias tem orado, né? Igual a igreja primitiva, Maranata, né?
Porque sabe que é daqui para pior, né, pastor? É daqui para pior, amigo. Com essa agenda globalista e tudo que nós estamos vendo nos nossos dias. Homens sendo amantes de si mesmo, a cada dia mais depravado, a depravação. Se nós, escolhidos de Deus, não tomarmos cuidado, mesmo vivendo em Cristo, corremos o risco de nos contaminar, em abrir mão daquilo que é certo para viver o errado devido ao relativismo que está tomando conta de tudo e todas as coisas, né? E a busca pela redução da população mundial. Não tem como haver procriação entre um homem e um animal. E a gente vê que o que está por trás de tudo isso é a figura do anticristo. É um sistema do anticristo que já governa. E nós precisamos se posicionar como igreja. Por mais que a nossa voz tenha buscado ser silenciada, eu fui processado. Eu fui processado por uma ONG LGBT. Fui processado e perdi. Porque caiu na mão de juízes de esquerda, eu perdi em primeira e segunda instância. Perdi, não tinha como lutar, não tinha o que fazer, eu tinha que pagar. Eu perdi, por me posicionar contra o aborto. Um texto sobre o aborto que eu fiz, em detalhe, em nenhum momento eu ataquei a menina, em nenhum momento eu falei dela. Eu simplesmente me posicionei mediante a minha fé. E eu fui processado por conta disso. E a busca deles é fazer o quê? Silenciar. Hoje, se eu vou escrever um texto dessa magnitude, eu tenho que mandar para o meu advogado. Ele tem que ler. Foi o que ele disse para mim. A partir de hoje, o senhor vai escrever algo nessa toada, o senhor me manda. Se o senhor for escrever algo de maneira polêmica, um posicionamento mediante a tudo que nós estamos vendo, o senhor precisa me mandar, porque eu preciso ler. Então estamos sendo cerceados de alguma forma, Nós estamos cerceados, nós estamos sendo silenciados. Hoje nós não temos mais liberdade de se posicionar como a gente tem que se posicionar. Liberdade de pensar e de se expressar o que pensa não tem mais. Mediante a nossa fé, não. Eu sou prova disso. Mediante os princípios que carregam. Ninguém me contou. Eu fui processado, eu senti isso na pele. O que é ser processado por uma ONG. E o nosso judiciário contaminado por eles. Simplesmente porque eu fui contra o aborto. E eu ataquei a mídia que estava levantando a bandeira do aborto, usando uma situação isolada. E o que eu fiz? Fui processado. Então, isso me calou? Não, isso não pode nos calar. Porque nós temos que gritar nas ruas, nas praças, nas vielas, em todos os lugares. Jesus está voltando. É isso aí, pastor. Maranata. Maravilha, você que chegou em nosso canal, estamos aqui diretamente dos estúdios Fala Querido. Se você é de Curitiba e região e você tem um projeto, mas ainda não conseguiu colocar em prática por falta de equipamentos, eu convido você a conhecer os estúdios Fala Querido, que fica aqui no Pinheirinho, na igreja O Alvo Church. Tem uma equipe aqui totalmente preparada, com equipamentos profissionais para melhor atender você. E você pode ser o próximo a bombar aí com os seus conteúdos nas redes sociais. Conheça aí os estúdios Fala Queridos a partir do Instagram. Pode procurar FQ Estúdios que você vai encontrar. Você chegou em nosso canal agora e ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Hoje o nosso bate-papo está sendo aqui com o pastor Júlio César. Nós já estamos encerrando, mas antes de encerrar, pastor Júlio César, olhe naquela câmera ali agora e me diga, aonde Deus está em meio às tragédias da vida? Deus está no mesmo lugar. Deus, ele é imutável. Deus continua sendo Deus. Por maior que seja o seu momento de dor e o seu momento de dificuldade, entenda, Deus continua sendo Deus. E as circunstâncias não definem propósito. Por maior que seja a sua dificuldade, Deus, ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Se olharmos para o nosso momento, para a situação que estamos vivendo, nós vamos desistir. Mas se colocarmos nossos olhos na eternidade, tudo faz sentido. Tudo vai valer a pena. Tudo que estamos vivendo nessa terra é passageiro. As dores, o sofrimento vai passar. Naquele grande dia, nós estaremos nas bodas do Cordeiro com Ele. E existe uma promessa. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, vai valer a pena.
Maravilha. Pastor Júlio César, alguma pergunta nesse bate-papo que o senhor gostaria de responder, mas eu não te fiz? Não, tudo certo. É isso aí, deixa suas considerações, porque nós estamos encerrando. Beijo no coração de vocês. Obrigado, meu amigo pastor Fábio, por mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar contigo. Deus abençoe a todos vocês que acompanharam. Espero que vocês tenham sido muito edificados. Eu encerro com uma escrita de Paulo poderosa que ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Maravilha. É isso aí, gente. Nós vamos nessa semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta. Muito obrigado, pessoal do Fala Querido Estúdio, o pastor Alex, bispo Rafael Querido, toda a equipe que se disponibiliza para estar nos ajudando e fazer esse podcast acontecer. Eu vou nessa. Até mais.